Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu sou psicólogo e neste canal sou também o seu professor. Hoje nós vamos estudar psicopatologia, teoria das pulsões, a nossa aula 16 de psicanálise. Nós já estudamos sobre pulsão, hoje nós vamos nos aprofundar na teoria das pulsões criadas por Sigmund Freud. Freud introduziu a noção de pulsões para descrever as energias básicas que governam o comportamento humano. Ele as dividiu em duas grandes categorias: pulsão de vida, Eros, e pulsão de morte, Thanatos. É bom lembrar que Freud era um estudioso das figuras mitológicas e gostava de utilizá-las em seus ensinamentos, em suas teorias. A pulsão de vida é responsável por preservar a vida, promover o crescimento e assegurar a continuidade da espécie. Algo muito ensinado nas aulas de biologia que diz que nós precisamos sobreviver, desenvolver e reproduzir. A pulsão de vida está ligada a isso. Ela está diretamente associada à libido, que engloba todos os desejos de satisfação, incluindo a sexualidade e o prazer. E aí eu separei algumas funções necessárias da pulsão de vida no nosso organismo. A primeira é a preservação e sobrevivência. A pulsão de vida impulsiona comportamentos voltados para a autopreservação e a proteção dos outros. Ela é responsável por garantir a alimentação, a segurança e a manutenção da saúde. Outra função necessária é a de afeto e conexão social. Eros, ou pulsão de vida, promove a formação de laços afetivos e sociais, essenciais para a vida em comunidade e para o desenvolvimento da empatia, da solidariedade e do amor. A capacidade de formar vínculos interpessoais saudáveis, como amizades, famílias e relacionamentos amorosos, está relacionada à pulsão de vida. Outra função necessária é a sublimação e criatividade. A pulsão de vida também está por trás das produções culturais e criativas. Ao sublimar os impulsos sexuais ou agressivos, os indivíduos podem canalizar essa energia para atividades construtivas, como a arte, o trabalho, a ciência e o esporte. Lembrando que sublimar significa permitir a expressão da pulsão de uma forma socialmente aceita. E lembra disso, a pulsão de vida está muito ligada à construção, criação, força de trabalho. Ela é algo que move o ser humano, o indivíduo. Outra função necessária é a procriação. No nível biológico, a pulsão de vida está diretamente relacionado à reprodução, garantindo a continuidade da espécie por meio do desejo sexual e da criação de novas gerações. Agora vamos para a pulsão contrária, a pulsão que fica em constante conflito com a pulsão de vida, a pulsão de morte, ou Thanatos. A pulsão de morte, apesar de parecer destrutiva à primeira vista, também tem um papel importante no equilíbrio psíquico e no funcionamento da mente. Isso daqui é extremamente importante para que o indivíduo tenha um desenvolvimento saudável da sua psique, do seu mental. Essa força está associada ao desejo de redução das tensões, à agressividade e ao retorno ao estado inorgânico, ou seja, a ausência de excitação e direcionamento à quietude, à paz. E aí eu selecionei algumas funções necessárias da pulsão de morte. A primeira é a agressividade controlada e proteção. A pulsão de morte não se manifesta apenas como destruição, mas também como agressividade controlada, que é necessária para a autoproteção e defesa. Esse instinto permite que o indivíduo reaja a ameaças e lute por sua sobrevivência. Suponha que você está sofrendo uma perseguição injusta no seu trabalho ou na sua faculdade e você precise reagir a isso. Se você não sentir uma pulsão de morte, se você não tiver uma agressividade direcionada à figura que está sendo injusta com você, se você não tiver o desejo de destruir essa ação dela, essa injustiça, você não vai conseguir se defender. Aquela situação vai permanecer na sua vida por muito tempo.
E isso vai ser um problema para você. Isso vai ser prejudicial para a sua sobrevivência, porque não vai reduzir a ameaça. Outra função necessária da pulsão de morte é a repetição e busca pela estabilidade. Freud observou que a pulsão de morte pode se manifestar como uma busca por estabilidade e previsibilidade. Isso daqui acontece muito principalmente quando o indivíduo sofre traumas na sua infância. Supondo que uma criança tenha sido abandonada pelo pai ou pela mãe, ela pode passar a se defender dessa imprevisibilidade novamente, buscando sempre pensar antecipadamente, criar roteiros e scripts sobre a vida, numa tentativa de diminuir a ansiedade e o medo de que o trauma aconteça de novo, de que aquela dor aconteça novamente. O desejo de repetição de padrões, inclusive traumáticos, pode ser uma tentativa de controle do inconsciente sobre situações desconhecidas, oferecendo ao indivíduo um senso de familiaridade. Quer dizer, o indivíduo tem a necessidade de sempre saber o que vai acontecer e sempre saber como agir. Ele fica um tanto quanto indisponível para o novo. Porém, entretanto, contudo, isso vai fazer com que ele se sinta menos ansioso e mais estável. É um tipo de mecanismo de defesa. A próxima função necessária da pulsão de morte é o limite e equilíbrio da excitação. A pulsão de morte ajuda a limitar os impulsos descontrolados da pulsão de vida, enquanto o Eros, a pulsão de vida, busca a constante excitação e satisfação. Thanatos, a pulsão de morte, atua como uma força contrária, tentando trazer quietude e reduzir o excesso de estímulo. Isso promove o equilíbrio mental. Então, enquanto a pulsão de vida está querendo sempre satisfação, prazer, tem que fazer, tem que ser do meu jeito, eu quero assim, vai ser assado. A pulsão de morte vem e fala pra ela assim, calma aí, não é bem assim. Vamos adaptar isso aí. Vamos parar de parecer um adolescente buscando prazer a todo momento e a todo custo. Você pode ter prejuízos com isso. Vamos pensar de uma forma mais madura o que é a vida. Isso é extremamente necessário para a estabilidade psicológica, um equilíbrio mental. Outra função necessária da pulsão de morte é a aceitação da finitude. Isso ocorre no nível existencial. A pulsão de morte permite ao indivíduo lidar com a ideia de finitude, aceitando a sua mortalidade e o declínio. Essa aceitação é necessária para o amadurecimento psíquico e para lidar com perdas e fracassos. Quer dizer, a pulsão de morte ela nos traz um pouco aí para a realidade. Enquanto se a gente estiver somente vivendo na pulsão de vida, a gente se sente imortal, a gente quer sempre sentir prazeres e buscar tudo sem pensar muito nas consequências, a pulsão de morte faz a gente refletir um pouquinho sobre o quanto nós somos finitos, limitados e que a partir do momento que nós nascemos nós estamos indo em direção à morte, ao declínio, à velhice, à diminuição da energia. E se essas duas pulsões não estiverem equilibradas, uma pessoa pode ter muita dificuldade de aceitar o declínio e a mortalidade, por exemplo. Essa pessoa pode ver o tempo como um inimigo, mas o tempo é algo da natureza, não é seu amigo nem inimigo, ele é neutro, ele chega e acontece para todos. Então vamos falar um pouco da necessidade do equilíbrio entre Eros e Thanatos, a pulsão de vida e morte. A interação entre essas duas forças antagônicas é essencial para o desenvolvimento psíquico saudável. Quando há um equilíbrio entre elas, o indivíduo consegue encontrar meio de satisfazer seus desejos, ao mesmo tempo em que regula seus impulsos destrutivos de forma a não ter nem causar prejuízos a si mesmo ou a outras pessoas. Quando há um desequilíbrio entre as pulsões de vida e de morte, isso pode levar a comportamentos extremos, tanto no sentido de uma busca excessiva pelo prazer, quanto no caminho da destruição. A gente tem um exemplo muito vivo e claro na nossa sociedade de pessoas que buscam excessivamente o prazer por meio de utilização de drogas. Todo mundo sabe que as substâncias químicas destroem o corpo. Todo mundo sabe o quão prejudicial é. Todo mundo sabe dos cânceres, todo mundo sabe das doenças, todo mundo sabe. Ninguém hoje na nossa sociedade informativa é inerte a isso. Todo mundo tem conhecimento, mas mesmo assim busca. Por que que busca? Segundo Freud, essa pessoa está
em uma busca excessiva pelo prazer, porque não há um equilíbrio na vida dele, na mente dele, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Ele está inteiramente focado na pulsão de vida, buscando se satisfazer o tempo todo, mas não tem um amadurecimento, um equilíbrio que faz ele compreender a necessidade da pulsão de morte. Muitas vezes uma pessoa desse tipo se dá conta das questões relacionadas à pulsão de morte tarde demais. Provavelmente quando está à beira da destruição. Uma mente saudável pensa isso muito antes deste momento. O excesso de Eros é quando a pulsão de vida predomina excessivamente. O indivíduo pode se tornar hedonista, buscando prazer incessantemente. Hedonista quer dizer totalmente voltado ao seu único e exclusivo prazer, sem considerar as consequências. Esse excesso pode resultar em comportamentos compulsivos, como vício, ou em uma dependência excessiva de outras pessoas. Olha que exemplo interessante este também. Depender excessivamente de outras pessoas também é um excesso de Eros, um excesso de pulsão de vida. Então, se você depende de uma aprovação para se sentir bem, ou se você depende de estar com um parceiro ou uma parceira para se sentir bem consigo mesmo também, significa que há um desequilíbrio entre a sua pulsão de vida e a sua pulsão de morte. Você está buscando uma satisfação interna em coisas externas, inclusive outras pessoas. No caso contrário, o excesso de Thanatos, ou seja, o excesso de pulsão de morte, quando a pulsão de morte é dominante, o indivíduo pode se inclinar para a autodestruição ou a destruição de seus relacionamentos e ambiente. Isso pode se manifestar em depressão, comportamentos autolesivos, quando a pessoa se corta, se machuca, se maltrata, se bate, ou agressividade descontrolada. Então, algo direcionado a outras pessoas também. Então, como entra a psicopatologia na questão das pulsões de vida e de morte? Entra no sentido de neurose. Neurose como conflito entre pulsões. As neuroses podem ser vistas como o resultado de um conflito entre o desejo de satisfação da pulsão de vida, ou o prazer, e a repressão, que visa proteger um indivíduo das pulsões de morte. Essas duas forças, segundo Freud, coexistem no psiquismo e estão em constante tensão. Quando há um conflito entre essas forças, isso pode gerar distúrbios na mente, como as neuroses. Na psicanálise, a repressão é um mecanismo de defesa do ego, que bloqueia ou reprime certos desejos e impulsos inconscientes, geralmente relacionados à sexualidade ou à agressividade, que são considerados inaceitáveis ou ameaçadores para o sujeito. A repressão visa proteger o indivíduo das consequências de seguir esses desejos, que muitas vezes têm origens em pulsões primitivas, ligadas ao prazer, mas também à destruição. Ligadas ao prazer, pulsão de vida, mas também à destruição, pulsão de morte. Então, deixa eu te dar um exemplo de repressão. Se uma pessoa sente impulsos agressivos ligados à pulsão de morte, quer dizer, ele quer destruir algo, contra alguém que ama, esses impulsos são reprimidos, porque eles ameaçam o vínculo afetivo, quer dizer, eles ameaçam a relação que ele tem com aquela pessoa. Então, o vínculo afetivo está na pulsão de vida. No entanto, a energia ligada a esse impulso não desaparece. Ela permanece no inconsciente e pode gerar conflitos internos, as neuroses. Quando o conflito entre as pulsões reprimidas, especialmente a pulsão de morte, e o desejo de satisfação que está na pulsão de vida é muito forte, ele resulta na formação de sintomas neuróticos. Se você não sabe os sintomas neuróticos possíveis a serem desenvolvidos, assista a nossa última aula, nossa aula anterior. Esses sintomas são uma expressão indireta dos desejos reprimidos que o ego não consegue integrar de maneira consciente e saudável. As neuroses, então, são vistas como o resultado de uma luta interna entre o ego, que tenta manter o controle e a estabilidade psíquica, e as forças inconscientes, que são as pulsões de vida e de morte. Quando o ego não consegue resolver adequadamente o conflito, a tensão encontra outras formas de expressão, como sintomas neuróticos que foram explicados na aula anterior. Então, um ego forte e saudável é um ego que sabe equilibrar as questões das pulsões de vida e pulsões de morte numa realidade interna e externa. Então, esse tal de ego tem que trabalhar pra caramba.
Em resumo, as neuroses são o reflexo de uma batalha psíquica. O ego busca proteger o indivíduo, reprimindo os impulsos destrutivos da pulsão de morte, mas, ao fazê-lo, também reprime os desejos que fazem parte da pulsão de vida, o que resulta em tensão interna e sintomas. Que sintomas são esses? As neuroses. Agora vamos falar sobre a pulsão de morte nas psicoses. A pulsão de morte pode ser especialmente evidente nos quadros psicóticos, onde a pessoa pode ter uma tendência autodestrutiva, como automutilação, tentativas de suicídio ou comportamentos que colocam um indivíduo em situações de risco extremo, como a negação de necessidades básicas, como a fome e higiene, ou apresentar atos de autoagressão. Essa agressão pode ser física, como cortes e pancadas, pode ser emocional, como a autossabotagem de qualquer processo dele ou de qualquer conquista, por exemplo, ou simbólica, que pode significar uma recusa do cuidado consigo mesmo e com a vida. Ela perde o contato com a realidade. Isso é psicose no nível nu e cru. Em muitos casos, a pessoa em estado psicótico está desconectada da pulsão de vida e mergulhada em uma realidade dominada pela pulsão de destruição. Bom, uma realidade dominada pela pulsão de destruição não é uma realidade. Da mesma forma que uma realidade dominada pela pulsão de vida também não é uma realidade. Não pode haver um desequilíbrio, senão a pessoa se desconecta da realidade. Só que o caso da psicose, ela é mergulhada numa pulsão de destruição, numa pulsão de morte. As pulsões de vida e de morte, conforme formuladas por Freud, são forças psíquicas opostas, mas essenciais para a constituição do indivíduo e para o funcionamento equilibrado da mente. Ambas desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento e na dinâmica interna, regulando o comportamento humano em relação ao prazer, à sobrevivência e à destruição. Tudo isso aqui convive junto na nossa vida. Então a gente precisa de regulações e equilíbrios. Nas psicoses, esse equilíbrio é rompido. A pulsão de morte toma controle, enquanto a pulsão de vida perde sua força. O que resulta na desconexão com a realidade e na predominância de comportamentos destrutivos. Bom, aqui eu tenho as referências, caso você queira se aprofundar nos livros e assuntos. Lembrando que você pode adquirir os slides que estão sendo utilizados nessas aulas. Basta você clicar no link da Hotmart. Então, é isso, meus queridos, vou ficando por aqui e foi um enorme prazer transmitir conhecimento para você.